Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores dos nossos programas sobre a ciência trilogia analítica. Como todas as semanas, estamos aqui transmitindo, as ideias, as descobertas da escola de pensamento do psicanalista Norberto Kepp. Eu queria já adiantar para vocês, aí embaixo no nosso visor, o site da nossa faculdade, Kep Pacheco, bem como o site da faculdade EAD Nossa Senhora de Todos os Povos, os nossos livros, aonde que vocês poderão adquirir, por favor, aqui no nosso visor, e, inclusive, o telefone, que vocês poderão ter informações. O código é 11 de São Paulo, 30323616. Eu gostaria de esclarecer hoje uma pequena, vamos dizer, não sei se é erro, mas um engano que o ser humano comete, achando que emoção, sentimento é diferente da razão, do raciocínio. Então, em geral, acham que a emoção, o sentimento, o amor, o afeto, vem de uma atitude assim espontânea que o ser humano tem. E a razão, então, tem que ser assim um dado, vamos dizer, trabalhado para saber qual é a razão correta ou a razão incorreta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que razão e sentimento, os dois se combinam. Não existe razão sem sentimento, sem emoção, e não existe emoção sem raciocínio. E isso é muito estudado no campo da física. Então eu gostaria que o César Soares, parente lá do Tesla, que ele dissesse alguma coisa a esse respeito. Então, tanto o sentimento como a razão são expressões da mesma energia. Então, a mesma energia, quando chega no aparelho humano, no cérebro, em todo o psicológico, é uma só. E a gente tem o raciocínio e o pensamento vindo dessa energia. Então, é impossível a gente ter uma ideia sem ter um sentimento e vice-versa. Os dois são manifestações da mesma entidade que é a energia divina. E a ciência, em geral, separou um do outro. Mas essa separação destrói tanto o sentimento como o raciocínio, a razão. Agora tem a questão da entropia, Sim, aí tem muito o que falar nesse aspecto. A entropia é considerada na física uma lei fundamental. E o que essa lei diz? Diz que tudo tende ao caos, tudo tende à morte, ao envelhecimento, o ferro enferruja, tudo é assim. Só que isso mostra uma limitação muito grande no entendimento da física. Porque antes de uma coisa ir para a desordem, ela tem ordem, ela é ordenada, ela é perfeita. E o que mantém essa coisa perfeita, ou faz ela perfeita, é a energia divina. Então existe a tropia, que o Dr. Norberto Kepp colocou nos trabalhos de física desinvertida dele, mostrando que a tropia é a lei fundamental do universo.
Tanto é verdade que uns planetas não ficam se chocando uns com os outros, eles vivem numa perfeita harmonia em torno do Sol, o Sol em torno de outras estrelas. Tudo no universo é harmônico, a natureza, tudo é trópico, para depois ficar entrópico. Então até parece, né, Dr. Kepp, que a entropia é mais uma aceitação dos demônios na vida da pessoa, né? Que levam ela para patologia, para doença, para morte. Como é que pode existir, por exemplo, ferrugem, né, nos materiais, né, no ferro, se não existe, vamos dizer, a tropia, que é a realização, que é a questão de aceitação, né, da criação. Criação é o fator trópico, né? Então, se a gente olha no espaço, parece que o número de galáxias, o número de coisas no céu, né, de estrelas, como fala, está aumentando cada vez mais. E existe, assim, uma criação quase infinita. Então, a criação é a realização. A criação é a realização que pode um dia cair na entropia, que pode um dia no ferro, né, no metal, enferrujar. Agora, questão do motor, por exemplo, esse motor aí, Kepp Motor, é um motor baseado no magnetismo, então nos ímãs, né, que emitem energia, e essa energia evita, veja uma coisa interessante, as pessoas que compram esse motor dizem que o motor não enferruja como os outros elementos assim feitos de metal, né, feitos de ferro, de maneira que a questão da existência, quando o indivíduo é mais ligado à existência, ao bem, à tropia, vamos dizer aí, é ligado a Deus, né? Ao ser divino, ele é o indivíduo que, vamos dizer que antigamente não morreria, né? Não morria. De maneira que atualmente o ser humano perece, tem doença, porque ele aceita a entropia. Eu tenho um livro aqui, ó, A Decadência do Povo Americano, que eu publiquei primeiramente nos Estados Unidos, para mostrar que a civilização, como está seguindo, está entrando em decadência. Então, eu escrevi um outro livro, que seria a libertação do povo da decadência, a libertação do povo da entropia, porque a questão da decadência, da entropia, veio porque o ser humano deixou de aceitar a entropia, que é criação. Então, criação é realização. Tudo que existe foi criado. Não existe absolutamente nada que não foi criado, né? Que não fosse criado. Então, quando se fala, por exemplo, até do elemento material, uma estante, uma casa, tudo isso foi criado pelo ser humano. Então, a questão da criação é em maior número do que a descriação. É uma palavra que não existe mais no dicionário, né? Mas diz bem, né? A importância, portanto, da questão da tropia que eles eliminaram. O César fez uma comparação da entropia com a atitude dos demônios. E é exatamente isso que acontece. Quando o ser humano não quer construir,
não quer crescer, não quer ir para frente, é que está criando uma destruição. Quer falar, dentista? Eu queria dar um exemplo dessa questão da tropia e a atitude do ser humano na entropia. A tropia é em relação aos dentes naturais, que quando nós nascemos, nós já nascemos com todos os germes dentários. E, na época certa, cada dente vai nascendo, primeiro os de leite e depois os permanentes. É tudo assim dentro da tropia. Então, naturalmente, o osso vai se desenvolvendo, a mandíbula, né, o maxilar, e aí depois vão nascendo os dentes. A partir dos 17 anos, nascem os dentes chamados do siso, que são os terceiros molares, e fazem parte da arcada dentária dos dentes permanentes. Acontece que, pela inversão, nas faculdades de odontologia, falam que esse dente do siso seria o vilão da boca. Então, o que eles fazem? Eles ficam indicando fazer cirurgia, antes deles nascerem até. Muitas vezes ainda são germes. Então, essas cirurgias são desnecessárias, são as que causam mais complicações. E por que ele não nasce normalmente? Em alguns casos, ele não nasce normalmente. Por quê? Por causa da falta de espaço ósseo. E por que o ser humano não desenvolveu? Por causa da contração. Essa é a parte de sentimentos. Isso que a doutora Heloísa está falando, que é importante, né? Que se o ser humano não assim aceitar o elemento negativo, a destruição, a patologia, né? Então os religiosos chamam de pecados, né? A arrogância, inveja, uma atitude assim de emoção negativa, de avareza. Se o ser humano não aceitasse isso, se continuasse, isso vamos dizer, dados bíblicos, né? Como Adão e Eva no bem, o ser humano não ficaria doente e não morreria. Então, o que eu quero falar é isso, é que a doença, o mal-estar, a patologia, a psicose vem quando o ser humano aceita, né, os elementos assim destrutivos da vida. A doutora Julieta estudou medicina lá em Cuba, depois lá na Espanha. Ela é de acordo com essa tese agora? Sim, de fato, tudo no organismo segue essa dinâmica da tropia. Todos os mecanismos são para reparação, para regenerar, para manter a vida. Somos nós, com a nossa vontade, que alimentamos a conduta oposta, a entropia, que atrapalha a própria energética da natureza, que está sempre sustentando e mantendo para o bem. Importante é conscientizar nossa vontade invertida. Que coisa, né? Eu vou mostrar agora, a humanidade, os cientistas pensam que eles têm que corrigir as falhas da natureza. E não que tudo que é pela natureza é trópico, é bom, é para harmonia, para ordem, para saúde. E a vontade invertida do ser humano que atrapalha tudo. Imagina se a gente fosse usar a vontade para funcionar o nosso organismo, que caos. Quando vai respirar, quando vai fazer digestão, como vai fazer? Impossível. Corrigir, né, Cláudia, as falhas que o demônio colocou no mundo e que o ser humano segue. Eu vou mostrar um exemplo que é interessante. É uma descoberta que eu fiz com a Inger. Inger é uma sueca, né? Não sei se ela é sueca ou finlandesa, parece mais sueca, que ela fez os exames de sangue e o sangue mostra em que posição a pessoa está. Uma posição do bem, da realização, da tropia, ou uma, vamos dizer, uma aceitação da destruição, até uma ideia, né? Achando que o Lúcifer pode fazer alguma coisa de bem. Veja essa foto aí. Veja que os glóbulos do sangue aí
estão embaralhados, né? Então isso mostra o quê, né? Que na vida psíquica, que na vida assim, mental, o ser humano embaralha tudo. Então, o bem, ele confunde com o mal confunde com a realização. Então, isso mostra que o ser humano, assim, confuso, é doente. Eu queria mostrar uma foto de um outro sangue para ver a diferença. Veja aí essa foto. Os glóbulos estão bem dispostos, né? São redondos, normais. Então, o que acontece em geral é que a natureza forma o ser humano assim, praticamente perfeito, mas pela ação, pela atitude, pela, vamos dizer, educação errada, o ser humano começa a ter uma conduta assim doentia que até o sangue é transformado. Está de acordo, Inger? Sim, estou, Dr. Keppe. Hoje eu trouxe esse livro da doutora Cláudia Pacheco, De Olho na Saúde. E no capítulo 15, ela escreveu: nosso corpo revela o que nós não percebemos em nós. É isso que nós estamos vendo no sangue, que cada pessoa é diferente. E também uma pessoa de uma hora para outra pode mudar o quadro de sangue. Se a pessoa fica tranquila, fica essa redondo, bonito, os glóbulos vermelhos, e fica estressada, então é tenso. Então começa a aglomerar os glóbulos vermelhos. Então, o importante é ver isso, né? Se a pessoa fizer um exame de sangue para ver se ela é apta ou não para um cargo de autoridade. Então, se coloca uma pessoa que tem o sangue embaralhado, que tem deformado, ele vai, no cargo dele, deformar, embaralhar tudo. Veja, gente, uma relação da psicossomática, uma relação do corpo com a mente. A mente é que forma um tipo de corpo que é visível, né? Senão a ciência não poderia ver quais são as deformações se não aparecesse na vida orgânica, né? Então a doença e a dificuldade da pessoa ter uma conduta correta é já influência de uma atitude já sanguínea, somática. Então, se a pessoa embaralha tudo, ela dificilmente vai conseguir orientar bem o que quer que seja. Dr. Keppe, isso que o senhor está falando é impressionante. E isso é uma coisa séria. Porque, por exemplo, hoje em dia eles estão estabelecendo o tal do passaporte verde para pessoas vacinadas. E isso que é fundamental, que, por exemplo, deveria haver um exame do sangue com um aspecto psíquico, né? Para ver a energética da pessoa, como está, se ela está apta ou não a exercer cargos de influência com terceiros. Isso que deveria ser adotado, sim. Imagina se todos os políticos fizessem esse exame, né? Quanta coisa queria ser revelada. Veja um quadro que eu fiz sobre os erros da ciência, né? A ciência moderna. Erros da ciência moderna. Primeiro, o cientista vê o que acontece e emite uma opinião. E essa opinião que ele emite, doxa, né, em grego, essa opinião coloca como uma lei da física. Então, qualquer opinião que não é essencial, pelo menos, né,
Então, não tem valor assim científico. Então, a ciência moderna é muito baseada nessa questão de opiniões. Então, o César, que conhece bem, né, a física, ele, por exemplo, Albert Einstein, ele e outros autores, como o próprio Isaac Newton, né, falaram que a questão da ação é uma ação positiva com outra negativa. Então, Lembra? Lembro, Dr. Isaac Kepler. Newton? Lembro, baseado em Galileu, né? Que também achava que a energia vinha dos objetos. Newton também concluiu que para um objeto se mover, ele tinha que ter uma força de ação e uma de reação. Ele exercia uma reação. Então, ele colocou na energia a força de reação também. Isso porque ele observou somente o aspecto sensorial, material. Ele não observou o aspecto essencial da tropia, que diz que tanto o objeto ele é feito pela energia essencial, como o próprio movimento do objeto também advém da energia essencial. Então, eles influenciaram a física de modo sensorial. E Albert Einstein levou isso às últimas consequências, dizendo que o movimento da matéria se relacionava com tempo e espaço, quer dizer, aprisionando o ser humano numa prisão sensorial da matéria, né? Dizendo que a energia vem da matéria em movimento. Isso é uma tremenda falácia, né? Vem do movimento interno, né? Tudo vem do interior. Então, existe qualquer elemento. Existe o elemento exterior, né? A existência, e existe o interior, que é a essência. A existência tem que funcionar de acordo com a essência. Veja novamente o quadro, né? O que fala em segundo lugar. Por esse motivo, cada campo de estudo é diferente de outro. Então, geralmente, uma lei que aplica na medicina, geralmente é diferente de uma lei que aplica a outro qualquer campo, ao direito, a qualquer outra, vamos dizer, atuação do ser humano. E esse é o enorme erro, porque o que uma lei que é, vamos dizer, perfeita na física, é perfeita na medicina, é perfeita no direito, é perfeito em todos os campos. É só uma lei fundamental. Esse fato é interessante, que falam que, por exemplo, Deus é uno, é uma pessoa, é um ser, não são vários. Então, isso quer dizer o seguinte, que na essência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem uma só essência, né? Que é um só pensamento, uma só lei, uma só ação. E nenhum deles tem uma reação como aquele famoso, né, criador da física, o Isaac Newton e o Galileu, né, falavam que o movimento exterior é que causa a essência. Não é isso, não. É que qualquer movimento exterior vem do interior, de maneira que o fator assim da essência é fundamental. Então, na questão da religiosidade é importante isso, porque eles pegaram, né, os pensadores, né, pegaram as ideias gregas antigas e notaram uma enorme semelhança, né, com as ideias
assim, praticamente certas, né? No próximo programa continuaremos transmitindo essas questões tão importantes, né, para o ser humano, para o meio ambiente, para todos. Até!